meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazoeiro. Flamengo diz sim a Renato Augusto. Vou falar sobre isso, vou falar também. CBF não paga salário de Gabigol e Everton Ribeiro e cria mais um problema com o Flamengo. Vou comentar melhor esse assunto. Vou falar também da teimosia do técnico Rogério Ceni que irrita a torcida do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo. Mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve, acione o sino e deixa o like. Vamos agora às notícias do Mengão. Tenho muita coisa para falar e começando a falar aí sobre o técnico Rogério Ceni, que irritou, boa parte da torcida do Flamengo ontem. Isso porque o time extremamente cansado em campo e ele tinha 4 substituições e optou não fazer. Foi perguntado na coletiva: Rogério, por que você não fez as 4 substituições que você tinha na mão? Ele disse: é muito arriscado, eu precisava ganhar o jogo. E daí as pessoas ficaram de fato muito chateadas com o técnico Rogério Ceni. Isso por quê, galera? Vamos lá. Ele tinha 4 substituições, tinha ali no banco o João Gomes, que poderia entrar no lugar do Diego, poderia sim entrar no lugar do Diego. O João Gomes era uma opção, e como eu falei ontem, não por culpa do Diego, porque o Diego é um jogador de 36 anos, é um jogador que chega mais cedo, sai mais tarde do treino, é um cara que se prepara, é um cara que briga o tempo todo, que luta o tempo inteiro, mas no segundo tempo o Diego estava muito cansado. E eu acho que, tipo assim, quando você perde esse cara, que é o Diego, o primeiro volante, você deixa a sua zaga totalmente desprotegida. E daí você pega um time com ataque rápido, como o do Bragantino, é o que aconteceu. O segundo gol do Bragantino, mano, é um horror, porque meio que todo mundo para, e daí o cara fica sozinho, o Gerson desvia uma bola mal desviada, o cara fica sozinho e joga a bola dentro do gol, mano. Praticamente foi isso que aconteceu. Mas se a gente parar pra pensar, também, diretoria do Flamengo tem parte de culpa nisso. Mano, você olha pro banco do Flamengo ontem no segundo tempo, a única opção que o Ceni tinha era o João Gomes, que é um garoto vindo da base. E daí ele tinha o Max, base. Ele tinha o Ryan Lucas, base. Ele tinha o Yuri, base. Mano, só tinha garoto da base. Diretoria, tem que contratar. Ah, beleza, mas tá assim porque tá desfalcado por causa da Copa América, por causa... Não, tudo bem, eu entendo. Mas a diretoria, o Ceni tem culpa porque poderia ter colocado o João Gomes e não colocou. Mas a diretoria do Flamengo também tem culpa. Também tem culpa, sabe por quê? No começo do ano, todo mundo sabia que esse ano ia ser assim. Não foi nenhuma surpresa pra ninguém que esse ano ia ser assim. Que ia ter Copa América, que ia ter Olimpíada, que ia ter um monte de coisa. Não foi surpresa para ninguém. Para ninguém. Agora, diretoria, vamos se mexer. Vamos parar de ficar esse negócio, esperar a oportunidade de mercado. Mas de mercado, não. Oportunidade de mercado trouxe aí o Bruno Viana, que não resolveu nada. Vamos se mexer. Vamos botar o cavalo para andar, diretoria, porque não tem condição. Família, mudar de assunto, já que eu tô falando de reforço, o Paparazzo ontem trouxe a informação no Twitter dele, que é muito legal. Vou passar para vocês aqui. O Flamengo disse sim para Renato Augusto. E ele começa terça-feira, provavelmente nos próximos dias, mas acredito que terça ou quarta-feira, o Renato Augusto começa a treinar no Ninho do Urubu. Não sei se terça-feira exato, mas nos próximos dias o Renato Augusto vai começar a treinar no Ninho do Urubu. Para quê? Para poder manter a forma física. Ele treinou lá no ano passado para poder manter a forma física e manter o jogador aí em nível de jogo, Ele tá aqui no Brasil, não pode voltar para a China por conta da pandemia. E daí o Benjin Juan, eu acho que é o time dele lá na China, É um nome desse aqui, esquisito. É Benjin Juan mesmo, na China.
não quer, tá fazendo meio que jogo duro para liberar o atleta. Vale lembrar que Renato Augusto tem contrato até o final do ano com o Beijing Juan. Então, a partir do meio do ano, ele já pode sair de graça e tal, aquele negócio de pré-contrato. Só que ele precisava que o time da China liberasse ele. E também precisava, para jogar no Flamengo, ele precisa de duas coisas. Que os chineses liberem e que ele reduza o salário dele assim, mas reduza muito. Pelo amor de Deus. Para ele jogar no Flamengo tem que reduzir demais. Não é pouco não, tem que reduzir muito. O Renato Augusto deve ter um salário aí na casa de milhões. Para vir jogar aqui, ele teria que aceitar ganhar menos do que o Gerson. Porque o Gerson tá saindo, vai dar uma folgada na folha, ele ganha menos que o Gerson, ocupa o lugar do Gerson na folha e o Flamengo ainda faz uma economia. Eu acho que seria, assim, o caminho perfeito para o Renato Augusto jogar no Flamengo. Agora, o Flamengo abriu as portas para o jogador. O jogador teve uma conversa com o Marcos Braz semana passada, começa a treinar aí nos próximos dias no Ninho do Urubu, visando manter a forma física, mas a gente sabe que até para aumentar o relacionamento entre o Flamengo e o jogador e tal, o jogador já conhece a estrutura, mano, é isso. Então, torcer aí para que dê certo essa parceria entre Flamengo e Renato Augusto. Daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, que acompanha aqui o nosso canal, você acha que o Renato Augusto seria a solução aí para o meio-campo do Flamengo para suprir a ausência do Gerson? Você acha que o Renato Augusto é o cara pro Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Como eu sempre digo, mano, seu comentário ele é importante demais pro nosso trabalho. Seu comentário ele é importante demais aqui pro nosso canal. Eu gosto de saber a sua opinião. Eu gosto de saber o que o povo tá falando. Então, comenta aí, por favor. Renato Augusto é o cara pro Flamengo? Você acha que o Flamengo acerta em abrir as portas do ninho para ele? Comente, por favor. Vamos falar agora de seleção brasileira. Isso porque, galera, o Rodrigo Matos trouxe ontem no UOL que a CBF não pagou o salário dos jogadores brasileiros que foram convocados para a Copa América. Everton Ribeiro, Gabigol, o Everton, né, do Palmeiras. E a Lei Pelé, ela prevê, a Lei Pelé, gente, é tipo o estatuto do futebol. São as leis aí do futebol, todas elas estão inclusas ali na Lei Pelé. O artigo 41, ela prevê que a entidade convocadora indenizará a entidade cedente dos encargos previstos em contrato de trabalho pelo período que durar a convocação do atleta, sem prejuízos eventuais e ajustes celebrados entre a entidade e a convocadora. Gente, é basicamente o seguinte, o Gabigol tá 1 mês lá pela seleção, o Everton Ribeiro tá 1 mês pela seleção, jogou um dia no Flamengo, mas tá 1 mês pela seleção. Vai ficar um pouco mais que isso. E se você pegar o salário desses 2 jogadores, mano, dá quase 2 milhões de reais. Dá quase 2 milhões de reais. Então a CBF, previsto na Lei Pelé, ela tem que pagar ao Flamengo esse dinheiro. Porque independente do jogador estar lá, o Flamengo paga o salário dele. Mas aí a CBF tem que pegar o Flamengo e tem que pagar, tem que indenizar o Flamengo pelo tempo que ela está usando o atleta. Então, por favor, vamos organizar isso aí, né? O Rodrigo Matos disse que a CBF não pagou, mas, mano, eu acredito que até o final da Copa América, ou ao final da Copa América, quando devolver o jogador, vai pagar, né? O salário dos caras, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer um vídeo para poder cobrar isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor, aí é assinar o atestado de várzea. Não, eles não vão deixar de pagar. Acredito eu que não. É o que eu tô falando. É um salário muito alto dos 2 jogadores. Tem um salário muito elevado, tem um salário muito alto. E a gente, é claro, tem que falar. Eu tô falando porque o Rodrigo Matos deu no UOL, mas de verdade, acredito que não pagou ainda porque o jogador ainda tá lá. Quando o jogador voltar, eles vão pagar aí pelo tempo que o Gabigol, o Everton Ribeiro, tem um pedacinho do Rodrigo Caio também, que foi agora, tem 2 meninos que foram convocados lá para ficar treinando, tudo isso conta. Tem o Gerson, tem o Pedro, tem um montão de coisa aí pro Flamengo receber da CBF, tomara que eles paguem direitinho, tá certo? Família, para terminar o